E aí, meu fera, meu aprovado, vamos agora fazer os exercícios, né? E a eletronegatividade é muito importante para você saber se a molécula é polar ou apolar, o sentido do vetor é muito importante. Então, nessa primeira questão, ele fala o seguinte: indique a ordem correta de eletronegatividade dos elementos flúor, cloro, oxigênio, bromo e carbono. Se você não lembrar, Sandrão já deu esse macete para você, que é aquela frasezinha, né? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Então a eletronegatividade aumenta nesse sentido. O flúor é maior que oxigênio, maior que nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Então, em ordem, se eu fosse colocar, qual seria a letra correta? Seria a letra C, né? Começando com flúor, é o cara mais eletronegativo. Beleza? Primeira questão resolvida. Vamos para a próxima? Segunda questão. Com base na diferença de eletronegatividade apresentada no quadro abaixo, classifica as ligações indicadas conforme seja iônica, covalente polar, covalente apolar e justifique a sua classificação. Bom, se você souber o que é metal a metal, você fica mais fácil você identificar. Aqui eu tenho alumínio ligado a flúor. Alumínio ligado a flúor, eu tenho metal ligado a metal. Então aqui você marcaria direto que é a ligação iônica, beleza? Só que tem o seguinte: alguns livros vão dizer que o alumínio tem um certo caráter covalente, então poderia atrapalhar um pouco você. Mas aí é um outro nível de vestibular. Então, um vestibular normal você colocaria, na minha opinião, que é a ligação iônica, porque é a ligação entre metal e ametal. E se você fizer a diferença de eletronegatividade aqui, ó, vamos fazer aqui a diferença da eletronegatividade dele. O maior menos o menor. 4 menos 1,5. 4 menos 1,5. Você teria 2,5, uma diferença muito grande. Então ela teria um caráter mais iônico e covalente. Aqui eu tenho hidrogênio ligado a cloro. Então hidrogênio ligado a cloro, ou seja, um hidrogênio ligado a um ametal, ligação covalente polar entre átomos diferentes com diferente eletronegatividade. Bacana? Bom, agora você teria o seguinte, esse é interessante. Nitrogênio ligado a cloro, átomo diferente geralmente seria ligação covalente polar, mas se você observar na tabela, ó, 3 e 3 é a mesma eletronegatividade, então você tem uma ligação covalente apolar entre nitrogênio e cloro, beleza? Entre rubídio, que é um metal, e o cloro, que é um ametal, então você teria aqui ligação entre metal e metal, ligação iônica. Entendeu essa parada aqui, cara? Aqui foi interessante, porque átomos diferentes, se ele não tivesse te dado a polaridade, você podia muito bem dizer que era covalente polar, certo? Mas ele tinha que ter dado a polaridade para você poder matar a questão. Beleza? Então vamos para a próxima aqui agora. Terceira questão. Arranje em ordem crescente de caráter iônico as seguintes ligações. E aí você tem aqui as ligações, né? Em ordem crescente. Quanto maior, aí você tem que saber, né? Quanto maior a diferença de eletronegatividade, maior será o caráter iônico. Bacana? Então vamos fazer aqui, ó. A eletronegatividade do silício é 1,8. A do carbono é 2,5. Aí você vai subtrair. O maior menos o menor. Quanto é que vai dar aqui? 2,5 menos 1,8 dá 0,7. Esse não tem que saber a tabela? Infelizmente você tinha que, nessa prova, deve ter vindo a tabela de eletronegatividade. Silício e oxigênio. Silício, 1,8. O oxigênio é 3,5. Subtraindo, você vai ter aqui o maior menos o menor, você vai ter aqui 1,7. Silício, 1,8. Magnésio, 0,7. Então, subtraindo, você vai ter aqui 1,8 menos 0 vai dar 0,9.
0,9, né? Não é isso aí? Ou desculpa, o magnésio é 1,2. Então aqui vai dar 0,6. O silício, 1,8. E o bromo, 2,8. Então, se você subtrair aqui o maior menos o menor, você vai ter aqui 1, né? Então, em ordem crescente, observe que ele falou aqui, eu quero caráter iônico em ordem crescente. Quanto maior a diferença de eletronegatividade, maior é o caráter iônico. Então, o silício ligado ao magnésio foi o menor e o silício ligado ao oxigênio foi o maior. Então, o correto em ordem crescente é a letra A. Bacana? Outra maneira de você fazer essa questão que não tem que ter tabela era você lembrar da eletronegatividade. Então, vamos lá. Na tabela periódica, a eletronegatividade ela cresce nesse sentido, mais para a direita e para cima. Depois do flúor, o cara de maior eletronegatividade é o oxigênio que está aqui, e nessa ordem depois viria o bromo, que está aqui, né? Mais ou menos. O silício, ele está na família 4A. Antes ele era até um semimetal, e o magnésio está aqui. Então olha só, você observe que todas as ligações são com o silício, todas elas, né? Aí o carbono está aqui em cima do silício. Beleza? Então, o único valor fixo que nós temos é o do silício, certo? Então, olha só, desses caras, quem tem maior eletronegatividade? Em ordem seria o oxigênio, é maior do que o bromo maior que o carbono, que é maior que o magnésio, certo? A eletronegatividade seria assim. Então, se eu ligar o silício ao oxigênio, eu estou ligando o silício ao cara de maior eletronegatividade. Então a diferença dele vai ser bem maior do que ligando com um cara de mesma eletronegatividade. Com eletronegatividade menor, que é o magnésio. Certo? Então, lógico, você tem um número, vamos falar um pouco de matemática. Você tem aqui um número fixo, né? Vamos supor que esse número aqui é x. Mas aqui é 4x, 3x, 2x e x. 4x, só que você tinha que saber, se esse cara é maior, você não sabe os valores, tá? Mas aí você botou um x como um valor fixo qualquer. Se você pegar o cara que tem maior eletronegatividade, que você botou sendo 4x, então 4x menos x vai ser maior que 3x menos x, que vai ser maior que 2x menos x, que vai ser maior que x. Então a maior diferença de eletronegatividade entre o silício e o oxigênio. Como ele quer em ordem crescente, ficou fácil, né? Esse cara é o maior e esse cara aqui é o menor. Você podia matar assim também. Beleza? Então, para a próxima.